Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um bom início de manhã para todos nós. É com muito carinho, é com muito bom coração que estamos aqui iniciando mais uma manhã de reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos bem-vindos e, primeiramente, antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos rogar para que Jesus se faça presente aqui entre nós, para que Jesus esteja presente em nosso coração, esteja presente em nossos pensamentos neste momento de reflexão. Sabe por quê, meus irmãos? Sozinhos não fazemos nada. Precisamos do auxílio e do amparo de Jesus em nossa vida, porque o Cristo nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós precisamos do Cristo como nosso grande irmão maior para nos guiar, nos mostrar o caminho e também para nos amparar. Então, meus irmãos, que Ele se faça presente aqui entre nós, em nosso coração, nos amparando no dia de hoje. Bom, meus irmãos, agora com o coração tranquilo, com o coração sereno, com Jesus refletido em nossa alma, nós vamos convidar a todos para darmos início à nossa reflexão, a qual vai ser inspirada hoje por uma passagem que se chama Despreendimento dos Bens Terrenos. Esta passagem nós encontramos ela no capítulo 16, do item 14, do Evangelho segundo o Espiritismo. E bom, meus irmãos, antes de iniciar a nossa reflexão, adentrar aqui nesse tema, eu gostaria de trazer e compartilhar algo aqui com todos. Quando eu comecei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, eu me lembro que eu tinha muitas dúvidas, sobretudo uma dúvida que pode ser a de muitos irmãos que aqui se encontram hoje. Quando a gente terminava de ler uma passagem do Evangelho, eu me lembro que eu lia lá um nome, um local e um ano no final da passagem. E eu me questionava, mas quem é essa pessoa? Era isso que eu pensava. Que local é esse? E por que tem esse ano aqui? Então essa era uma dúvida que eu tinha muito, porque depois de ler uma passagem tão bela, eu falava, mas por quê? Que cada passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar um nome. Por que em algumas não tem um nome? Por que algumas têm um ano assinado e outras não? Então essas dúvidas ficavam me rondando, então eu fui buscar esclarecer elas, e hoje eu queria trazer um pouquinho aqui desse conhecimento que eu fui buscando para compartilhar com todos nós, porque se for a dúvida de um irmão, pode também auxiliá-lo. Então vejamos só, quando nós lemos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no final desta passagem nós encontraremos ali entre parênteses um nome, um local e um ano. Então vamos trazer um exemplo aqui para nós. Estou aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aqui é um dos exemplares do Evangelho que a gente encontra. Então quando eu abro uma passagem aqui, então por exemplo, abri a afabilidade e a doçura. Eu vou encontrar no final dessa passagem um parênteses escrito assim, Lázaro, Paris, 1861. Vou mostrar aqui para nós, mas aqui vai ficar muito pequenininho, eu vou colocar uma imagem ao lado aqui. Lázaro, Paris, 1861. Então, quando a gente encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, significa que Lázaro é o espírito que ditou, que trouxe o autor desta mensagem. Então, Lázaro foi um espírito que ali passou esta mensagem por um instrumento mediúnico, por um médium. Pode ser, às vezes, um médium, que psicografava. Então, Lázaro, um espírito muito evoluído, ditou essa mensagem a um médium. E esse médium psicografou essa mensagem. E o local que essa mensagem foi recebida foi Paris. Por isso que tem um local. E o ano que essa mensagem foi recebida foi 1861.
161. Então, nós veremos no Evangelho segundo o Espiritismo que teremos sempre o nome do Espírito, não é o médium, é o nome do Espírito. Do Espírito que ditou aquela mensagem, o local, aqui por exemplo é Paris, e o ano, 1861. Mas nós vamos perceber que vai ter mensagens no Evangelho de 1862, 1863, então vai ter anos diferentes. Allan Kardec depois vai fazer essa união, esse compilado, ele vai organizar o Evangelho segundo o Espiritismo para ser publicado. Então, meus irmãos, agora que a gente já compreendeu um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre sua estrutura, quando a gente pega a nossa passagem de hoje, desprendimento dos bens terrenos, uma passagem tão bela, nós veremos que no final dela teremos a seguinte assinatura: Lacordaire, Constantina, 1863. Então, quando nós lemos essa passagem, é uma passagem de Lacordaire, que foi enviada em Constantina em 1863. E é uma passagem tão bonita que fiquei instigada a tentar buscar aqui quem foi esse espírito. Sabe por quê, meus irmãos? Pensemos bem. As passagens do Evangelho segundo o Espiritismo são muito iluminadas. Então, para um espírito participar daquela equipe que trouxe essas mensagens para o Evangelho, é porque com certeza é um espírito de um coração muito evoluído moralmente. Então, se é um espírito de coração evoluído, a gente fica um pouquinho instigado a querer ver quem que foi ele aqui na Terra, como que foi a jornada dele, porque para trazer uma mensagem tão bonita, tão evoluída, a gente fica curioso para saber como que foi a vida material desse espírito. Então, assim, nós vamos fazer hoje. Quem foi Lacordaire? Por que ele traz essa mensagem tão bonita de desprendimento dos bens terrenos? Porque a gente vai perceber também, meus irmãos, que toda mensagem que a gente vai ver no Evangelho, o espírito que assina aquela mensagem, com certeza a vida que ele teve tem muita relação com aquele tema. Isso ensina muito para todos nós. Então, hoje a nossa proposta aqui é trazer um pouquinho sobre a vida de Lacordaire, entender um pouquinho sobre a vida dele, e nos dias que se seguirão, vamos dedicar a refletir sobre a passagem dele, desse grande espírito. Então, meus irmãos, Lacordaire, ele se chama Jean Baptiste Henri Lacordaire. Ele assina o sobrenome dele, Jean Baptiste Henri Lacordaire, é um nome francês. Ele nasceu em 12 de maio de 1802 na França. Então, olha só, 1802, nascia na terra Lacordaire. E Lacordaire, ele nasceu em uma família de pais muito religiosos. A mãe e o pai dele, eles viviam muito profundamente a religião. Só que Lacordaire, ele não concordava muito. Então, desde menino, ele se denominava ateu. Isso mesmo, os pais muito religiosos, mas Lacordaire não conseguia ali entender muito, então ele era ateu. Até, meus irmãos, que aconteceu um fato muito forte na vida dele. Teve um evento ali muito marcante. E desde que aconteceu isso, que ele passou por este evento, ele abriu o teu coração para os ensinamentos divinos. E depois desse dia ele começou a ter um olhar diferente. Ele começou a crer em Deus. Olha só, e eu vou fazer um comentário aqui, que quando a gente vai buscar sobre a vida dele, e a gente encontra, meus irmãos, na própria FEB, na Federação Espírita Brasileira, eles falam sobre Lacordaire. Então, meus irmãos, quando a gente vai buscar, Lacordaire não narra pra gente que evento que foi esse. O que aconteceu que foi tão marcante que de ateu ele mudou completamente e começou a crer. Ele não nos revela isso, pelo menos nas pesquisas feitas a gente não encontrou.
mas foi algo muito marcante. Então, desde esse momento, ele começa a abraçar a carreira de advogado na teologia. E aí ele vai ser vigário da Catedral de Notre-Dame em Paris. Olha só, a Catedral de Notre-Dame, tão conhecida, Lacordaire, ele era vigário lá. E é interessante a gente ver na história dele que ele vai começar a se dedicar a Jesus, aos ensinamentos divinos, depois desse evento marcante da vida dele, vai começar a se dedicar e ele começava a fazer pregações. Ele pregava, ele falava, e ele tinha um verbo muito forte. Então, todas as pessoas que passavam por ele eram, eu vou colocar um termo aqui, hipnotizadas pela eloquência que ele tinha ao falar do Evangelho de Jesus. Então todo mundo parava e ficava olhando, queria ouvir o que Lacordaire iria falar sobre aquele ensinamento. Então ele tinha ali uma facilidade, ele já tinha uma disposição para pregar, para falar das palavras divinas. E ele dedica a vida dele como vigário na Catedral de Notre-Dame, ali compartilhando ensinamentos divinos. Olha só como que essa transformação da vida dele foi tão profunda. De ateu ele já começa ali a fazer pregações. Só que em 1861, em 21 de novembro deste ano, Lacordaire ele irá desencarnar. E o que vai acontecer? Ele desencarna, ele vai para o mundo espiritual e ele continua lá no mundo espiritual pregando, falando sobre as palavras divinas com a mesma força, com a mesma eloquência que ele falava aqui na Terra. Olha só, então o trabalho que ele começou na Terra, ele se estendeu para o mundo espiritual, quando ele retorna para a verdadeira vida do Espírito. E aí, meus irmãos, acontece um fato interessantíssimo que envolve o nosso querido Allan Kardec que precisamos compartilhar aqui. Olha só, em 18 de janeiro ocorreu uma reunião mediúnica em que Allan Kardec estava presente. E aí Allan Kardec, ele vai pegar uma carta de Lacordaire. Isso mesmo, meus irmãos, uma reunião mediúnica em 18 de janeiro. Allan Kardec ele vai destacar ali uma carta nessa reunião de Lacordaire. Enquanto essa carta foi escrita por Lacordaire, enquanto ele ainda era vivo. Essa carta foi de 1853. Ele ainda era vivo. E ele guardou essa carta, Lacordaire. Aí Kardec ele vai achar essa carta e vai ler para todos que estão ali na reunião presentes. E é interessante, e a gente encontra, vou fazer um parênteses aqui, essa carta na íntegra na Revista Espírita de 1867. Kardec, meus irmãos, ele vai deixar essa carta e tudo isso que eu estou dizendo aqui nesse momento a gente encontra na Revista Espírita na edição de 1867, tá bem? Eu vou resumir aqui porque a carta, Lacordaire vai escrever 1853, ainda em vida, ele vai escrever que ele presenciou alguns fenômenos com espíritos. Ele presenciou fenômenos espirituais. Só que ele deixou isso guardadinho para ele não falou. Por quê, meus irmãos? Pensemos, 1853. Quem quer que falasse, que visse espírito, que visse um vulto, que presenciou às vezes alguém que já tinha desencarnado ali na frente passando uma mensagem, quem quer que falasse isso, era ditado como louco. Era taxado como louco, como uma pessoa que estava ali perdendo a sanidade mental, uma pessoa que não estava dentro da realidade. Então Lacordaire, ele presencia em vida, quando ele era vigário na Catedral de Notre-Dame, 1853, ele presencia em vida fenômenos espirituais, mas ele guarda essa informação só para ele. E depois do seu desencarne, Kardec alguns anos depois, vai achar essa carta e vai trazer como para agregar ali na reunião
daquele dia, de 18 de janeiro, Kardec vai compartilhar esta carta com os irmãos que ali estão presentes. E aí, irmãos, vai acontecer um fato que eu acho que é um fato interessantíssimo, que a gente também vai encontrar na revista Espírita. O que vai acontecer? Durante a reunião, um dos médiuns, Kardec está ali presente, um dos médiuns irá adormecer. E quando esse médium adormece, ele começa a trazer várias mensagens de diversos espíritos. E esse médium, ele vai, no meio dessas mensagens, ele vai narrar algo para nós muito interessante, porque ele vai ver Lacordaire presente em espírito naquela reunião. E olha só, eu vou ler aqui exatamente como Allan Kardec coloca na revista Espírita para nós, acho justo aqui ler exatamente como ele escreveu. É escrito assim, né? Que o médium ele vai narrar dessa forma, olha. Há um espírito que todos conhecemos e que eu também conheço. Um espírito de grande reputação terrena e de elevada escala intelectual dos mundos que está aqui. Então, este médium, durante a reunião mediúnica, com Kardec presente, vai dizer: olha, tem um espírito aqui que eu reconheço e que todos reconhecem porque ele tem uma reputação terrena muito grande. E ele vai dizer: ele era espírita antes mesmo do espiritismo. Eu o vi ensinando a doutrina, não mais como encarnado, mas como espírito. Vi-o pregando com a mesma eloquência, com o mesmo sentimento de convicção íntima de quando ele era vivo, o que não teria ousado pregar abertamente ao público, mas aquilo a que conduziam os seus ensinamentos. Então este médium, ele vai dizer que Lacordaire está presente na reunião e ele vai descrever ali Lacordaire, dizendo que, olha, Lacordaire continua pregando no mundo espiritual com a mesma eloquência, com a mesma força. Só que, durante a vida material dele, muita coisa que ele não poderia pregar, que ele não poderia falar porque não seria aceito, ele agora prega no mundo espiritual. Sobre a vida eterna, provavelmente, sobre a existência da vida no mundo espiritual. Então ele continua pregando ali e, como que diz, tocando muitos corações. Olha só, meus irmãos, este espírito Lacordaire, ele de ateu, ele se modificou o teu coração, ele se abriu para crer em Deus, para crer ali na vida eterna, e ele iniciou um trabalho na Terra muito bonito, e ele estendeu esse trabalho à vida espiritual, e depois ele vai ajudar muito o espiritismo, meus irmãos, porque ele vai trazer 3 mensagens para o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem aí orgulho e humildade, que é uma passagem do Evangelho que é assinada por ele. A gente tem o bem e o mal sofrer, que também é uma passagem dele, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente também tem a passagem de hoje, desprendimento dos bens terrenos. Então, meus irmãos, este espírito, ele traz mensagens elevadas, mensagens iluminadas. E ele tem como se diz, ele tem uma moral para poder falar o que ele deseja passar de conhecimento para nós. Porque ele teve uma vida de abdicação muito grande a Jesus. Ele teve uma vida em que ele deixou tudo para seguir a Jesus. Deixou tudo em que sentido? Ele focou ali em compartilhar os ensinamentos. Ele colocou a vida espiritual à frente da vida material. Então ele tem muita moral para falar para nós sobre o desprendimento dos bens terrenos, como também as suas outras passagens do Evangelho. Com isso, meus irmãos, aqui já conhecendo quem é o autor da nossa passagem, que quando menino era ateu, mas depois ele abriu teu coração e ele fez uma jornada lindíssima e continua a ajudar o Espiritismo. Agora a gente já sabe quem que é esse autor da nossa passagem de hoje, e aliás, uma passagem que a gente vai dedicar os próximos dias a refletir sobre ela.
Bom, meus irmãos, espero que a história de Lacordaire possa inspirar o nosso coração. Espero que a vida dele aqui a gente trouxe de forma resumida, mas que a vida dele, a dedicação dele possa inspirar a nossa alma. Lembremos que todas as informações aqui compartilhadas a gente encontra no site da FEB, Federação Espírita Brasileira, como também na Revista Espírita de 1867, a edição de 1867. Então, todos os irmãos que quiserem ler lá na íntegra a carta de Lacordaire, ler como que foi essa reunião mediúnica, que o médium vai falar, olha, o Lacordaire está aqui presente. E um espírito com uma eloquência que fala do evangelho de uma forma que todo mundo quer parar para ouvir. Então, meus irmãos, todos os irmãos que quiserem buscar na íntegra, vocês encontram na Revista Espírita. Espero que da melhor forma possível eu possa ter trazido um pouquinho da vida deste grande espírito que foi Lacordaire, da inspiração que ele é para nós. Então, vamos convidar a todos para encerrarmos o nosso evangelho de hoje, encerrar com a paz em nosso coração e levando esta história tão bela para a nossa vida. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós. Um excelente dia e que assim seja.